Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Tô com muita saudade da escola, de ver os alunos, ver aquilo tudo cheio, mas enquanto a gente não pode, eu resolvi gravar um vídeo para vocês falando sobre o nosso novo reino de estudo, que é o Reino Plantae. Vocês já viram pelas outras semanas que o Reino Plantae estuda as plantas e que todas as plantas são seres pluricelulares. Nós já aprendemos também que pluricelulares são aqueles seres vivos que têm mais de uma célula. Na verdade, as plantas elas têm milhares e milhares de células. Uma outra característica desse reino muito importante é que eles fazem fotossíntese, que nós estamos aprendendo há muito tempo também. Fotossíntese é quando o ser vivo ele vai produzir o seu alimento, no caso a sua glicose, utilizando o gás carbônico, a luz solar e a água. E além da glicose, ele também produz, como vocês sabem, o gás oxigênio. Por isso, nós chamamos as plantas de seres autotróficos ou autótrofos, que são aqueles que não precisam se alimentar de outros seres vivos para obter a sua fonte de energia. Eles vão produzir a sua fonte de energia, no caso, a glicose que eles produzem através da fotossíntese. Mas agora eu queria fazer um resumo rápido para vocês das estruturas que compõem uma planta. Nem todas as plantas possuem as mesmas estruturas. Nós vamos aprender nas semanas seguintes que cada grupo é composto por plantas variadas e muitas vezes com estruturas diferentes. Mas nós vamos entender a função daquela estrutura se a planta possuir. Então vamos começar pela raiz. A raiz é um órgão que fixa a planta no solo e, além de fixar a planta, ela tem um papel muito importante na fotossíntese, porque ela absorve a água e os sais minerais. Uma outra estrutura é o que nós chamamos de caule. Às vezes vocês chamam o caule de tronco. É um pouco errado generalizar, porque o tronco ele é só um tipo de caule. Mas se vocês quiserem saber o que é o caule, pensem no tronco de uma árvore que seria equivalente àquilo. O caule, ele vai sustentar as partes de uma planta. Então, ele sustenta folhas, frutos, os galhos. Mas, além disso, se a planta possuir uma estrutura que nós chamamos de vasos condutores, é no caule que esses vasos vão estar contidos. Então, o que seria vasos condutores? O que seriam vasos condutores? São estruturas que lembram canos. E eles vão servir para transportar substâncias dentro de uma planta. Vão transportar água, vão transportar sais minerais, a própria glicose. Eles fazem esse processo. Só que existem plantas que possuem esses vasos condutores e existem plantas que não possuem. As plantas que não possuem, nós chamamos elas de avasculares. Já as plantas que possuem vasos condutores, nós chamamos de vasculares, ok? Então, o que difere uma planta avascular de uma planta vascular? É que as vasculares possuem vasos condutores. Agora, e nas avasculares, que não têm esses vasos, como as substâncias são transportadas? Elas são transportadas de célula a célula. Então, elas vão sendo absorvidas por uma célula e passando para outra até chegar no seu destino final. Por isso, as plantas avasculares, elas são limitadas a tamanhos muito pequenos, porque se elas tiverem um porte muito grande, até essas substâncias caminharem de célula a célula e chegar lá em cima, essa substância já teria se perdido. Esse processo seria muito lento. Então, quando nós vemos as plantas maiores, elas são plantas que pertencem ao grupo das vasculares, ou seja, as que possuem os vasos condutores. Uma outra estrutura muito importante das plantas é a folha. A folha possui três funções básicas. A primeira delas é o principal órgão que realiza a fotossíntese. Já falamos sobre fotossíntese, né? O quanto ela é importante, não precisamos retomar. A segunda função é a transpiração. Quando uma planta absorve água demais, ela precisa eliminar. Ela não sua como nós. Então, como ela vai eliminar esse excesso de água? Através das folhas. E a última função principal é a respiração, ou seja, é na folha que ocorre o que nós chamamos de trocas gasosas, ou seja, trocar um gás por outro. E as plantas, elas fazem dois tipos de trocas gasosas. Elas absorvem gás carbônico e eliminam o gás oxigênio para a fotossíntese, e elas também absorvem o gás oxigênio e eliminam o gás carbônico para um outro processo que nós conhecemos como respiração celular.
Mas isso é assunto para outro momento. O que vocês têm que pensar agora é que as folhas, elas realizam também a troca gasosa. O próximo órgão de uma planta é o que nós chamamos de flor. E ele é um órgão muito importante para um grupo de plantas chamado angiosperma. Esse órgão, ele é responsável pela reprodução desse grupo de plantas. Então, é na flor que vai ocorrer a formação do novo ser vivo, que nós vamos chamar de embrião. Então, se vocês lembrarem, vocês já viram aquelas flores que tem umas anteninhas assim amarelas, cheia de um pozinho amarelo? Não sei se vocês já viram. Aquilo é o que nós chamamos de pólen ou grão de pólen. O grão de pólen é a célula sexual masculina das plantas. Ele seria equivalente aos espermatozoides nos seres humanos. Dentro da flor, e esse não dá para enxergar, não é que nem o pólen que a gente consegue visualizar aquela nuvenzinha, a gente tem uma estrutura chamada ovário. E dentro desse ovário a gente tem uma célula sexual feminina chamada óvulo, como é a da mulher. Sabe onde ele fica? Sabe onde a flor faz assim, que sai o cabinho dela? Aqui nessa região de baixo? Aqui nessa parte fica contido o ovário com os óvulos dentro. Então, o que acontece? O grão de pólen, ele é transportado até a flor, ele cai dentro dessa flor e vai chegar até o óvulo para fecundar o óvulo e formar um novo ser vivo. Esse processo, que eu transporto o grão de pólen até o óvulo, eu chamo ele de polinização. Vocês já ouviram falar bastante, né? Devem estar lembrando das abelhas. Mas não são só as abelhas que fazem isso. Outros insetos fazem, o vento também. Então, a flor ela vai arrumar estratégias para tentar levar o grão de pólen até o óvulo o mais longe possível. Vamos ao exemplo da abelha, que é o mais clássico. As plantas muitas vezes produzem uma coisa chamada néctar, que é como se fosse uma água com açúcar, uma água docinha que fica lá no fundo delas para atrair os insetos, os polinizadores. Beija-flores também, algumas aves. Então, quando a abelha entra para tentar sugar, né, para tentar pegar esse néctar, o que vai acontecer? No corpo dela, o grão de pólen fica grudado. E a hora que ela for visitar uma outra planta da mesma espécie, esse grão de pólen pode cair dentro dessa flor e acabar fecundando o óvulo e formando uma nova plantinha. Uma outra estrutura que a gente tem nas plantas é o que nós chamamos de fruto. E quem vocês veem que tem flor, também terá fruto. A gente pensa em muito fruto para comer, né? Mas não é só isso. Os frutos carnosos, suculentos, que a gente usa na alimentação, eles só são um tipo de fruto. Vou dar um exemplo bem básico para vocês. Vocês já viram aquelas sementes que elas formam como se fosse um helicóptero, assim, que elas voam nessa época do ano? Aquele helicóptero é um fruto. Ai, mas não é de comer. Não, porque na verdade cada fruto está adaptado à estratégia de dispersão que ele possui. Eu já explico o que é dispersão. Então, qual seria a função do fruto? Primeiro, proteger a semente. Depois eu falo sobre a semente. Segundo, dispersar essa semente. Então, o fruto ele vai estar adaptado a espalhar essa semente pela natureza, a atrair o que nós chamamos de dispersores. E vou dar um exemplo bem simples para vocês. Vem um animal e come uma fruta e engole essa fruta. Dentro dela está a semente. Esse animal ele sai caminhando pela floresta, vai andando, fazendo suas atividades diárias. Após algumas horas, ele faz suas fezes. E quem sai nas fezes? Essa semente. E aí ela vai germinar, ela vai nascer bem longe da planta mãe. Então, dispersar é espalhar a semente o mais longe da planta mãe que eu puder. Tentar levar o filhote, o embrião, bem para longe. Então, cada fruto tá relacionado a um dispersor. Esse que eu contei para vocês do helicóptero, o dispersor dele é o vento. Então, ele está adaptado a ser levado pelo vento longe da planta mãe. Mas por que é tão importante pensar na semente? Porque dentro da semente que está o filhotinho da planta, que é o que nós chamamos de embrião. Lembra que eu falei da flor para vocês? Que tem lá o ovário naquela região com os óvulos? Se o grão de pólen encontrar com o óvulo e fecundar esse óvulo, o filhotinho vai ser formado, certo? E ao redor desse filhote vai crescer uma semente, uma estrutura que vai proteger e nutrir o embrião enquanto ele não faz fotossíntese. A semente ela é formada por uma casca protetora e essa casca não necessariamente tem que ser grossa, espessa.
Ela é formada pelo embrião que fica lá dentro e ao redor desse embrião, entre a casca e ele, tem uma substância que nós chamamos de substância nutritiva, que ela vai ter água, vai ter açúcar, glicose, para nutrir esse embrião enquanto ele não germina. Então a semente tem um papel muito, muito importante. Por isso que a gente toma tanto cuidado em relação aos frutos serem dispersos, para que essa semente possa ser levada longe da planta mãe, mas também protegida para não prejudicar o embrião. Tudo bem? O fruto, ele vem do próprio ovário da flor. E a semente vem do próprio óvulo fecundado. Ou seja, quando vocês veem uma flor surgindo e depois de uns dias ela morre, pode observar que no próprio galinho que existia a flor, o fruto vai ser formado, porque ele só vai surgir se isso acontecer. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.